Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Pamela e essa é a aula do 6º ano do EJA sobre características dos seres vivos. Bom, quando nós falamos de seres vivos e não vivos, acho que é fácil da gente identificar, né? Por exemplo, aqui na imagem, a gente viu várias pedras e também a imagem de vários seres humanos. Então, a gente sabe definir que a pedra é um ser não vivo e seres humanos são seres vivos. Mas a grande pergunta é, qual é a diferença que a pedra tem dos seres vivos, né? Que faz com que ela não seja ser vivo e faz com que os seres humanos sejam seres vivos. Aqui a gente tem bastante diferença, né? Mas e se a gente pegar, por exemplo, e falar que é o movimento, né? Então as pedras não se movem e os seres humanos se movem, pronto. É uma característica que pode definir os seres vivos. Mas aí a gente tem esse cara aqui, ou esses, que são fungos. Vocês conhecem? Esses são cogumelos, tá? Que são fungos. E eles são seres vivos. E não se movimentam, não andam como nós, seres humanos. Bom, então a gente pode falar que talvez a diferença seja a alimentação. As pedras não comem e nós comemos. Mas aí a gente tem aqui as plantas. E as plantas comem alguma coisa? Elas podem realizar aí a nutrição delas de uma maneira diferente. Então não dá para dizer que é comer. Então vamos direto ao ponto, né? Aqui nós temos a imagem de vários seres vivos diferentes, certo? Alguns animais invertebrados, vertebrados, alguns micro-organismos, mas eles têm muitas diferenças. Mas se todos são seres vivos, também tem muitas semelhanças. O que define um ser vivo, então? Vamos lá. Eu acho que antes da gente começar as características, é uma pergunta para vocês, que é essa daqui, ó. Como deve ser o corpo do ser vivo mais simples, ao levarmos em consideração suas necessidades básicas para sobreviver? Então, a gente sabe que existem seres vivos menos complexos, mais simples, e seres vivos mais complexos, como nós, seres humanos. Dá um tempinho aí para você pensar nessa pergunta, porque é a partir dela que nós vamos conseguir aí colocar algumas características que definem os seres vivos. Bom, vamos aqui, a gente não tem muito tempo, né? Então, a primeira característica dos seres vivos, né, que é ali um fator-chave, é que todos os seres vivos têm o seu corpo constituído ou formado, né, então, por células. Sejam esses seres vivos formados por uma única célula, como acontece aqui, ó, nesse exemplo aqui, que é uma bactéria, tá? Que são formados por células procariontes, que são células mais simples, né? Não existe uma membrana envolvendo aqui, ó, o núcleo, né? Onde está o seu DNA, não existe muitas organelas membranosas, e essa característica aqui vai diferenciá-la da célula eucarionte. Então, nós temos seres vivos formados de apenas uma célula, que a gente dá o nome de unicelular. E seres vivos formados de várias células, né? Que nós chamamos de que são muitas, ou multicelulares. Então, eles podem ser pluricelulares ou multicelulares. Então, essa é basicamente a diferença aqui, né, de uma forma bem simples, entre a célula procarionte, mais simples, menos organelas, menos membrana, né? Não existe aquela membrana que envolve o DNA formando o núcleo. Célula eucarionte, uma célula cheia de organelas membranosas, e a gente tem aqui a membrana nuclear, que envolve e protege o DNA, que é extremamente importante na célula. Bom, uma outra característica extremamente importante dos seres vivos é o ciclo de vida. Então, a gente tem aqui a imagem, né, do ciclo de vida de um anfíbio, um sapinho. Então, ele lá tem os seus ovinhos,
depois ele começa a desenvolver, eclode os ovos, a gente já tem o girino, né? Muitos já devem ter visto, certo? E aqui a gente tem uma característica muito legal desse ser vivo, é que ele tem aí parte da sua vida na água e depois ele consegue ganhar o ambiente terrestre, tá vendo? Até se desenvolver totalmente, crescer e chegar à fase adulta, onde ele vai se reproduzir e dar continuidade ao ciclo, certo? E aqui também, ó, um exemplo nosso, né, dos seres humanos. Então, quais são as etapas aí que a gente pode destacar como extremamente importantes do ciclo de vida? Nascimento, desenvolvimento, crescimento, reprodução e morte. Então, característica importante dos seres vivos. Outra é que os seres vivos necessitam de energia para manter as suas funções vitais, né? Já dizia a avó, né, ou a mãe, que saco vazio não para de pé. Na verdade, a gente precisa de alguma forma se nutrir e obter energia. E em relação à nutrição dos seres vivos, a gente pode basicamente dividi-los em autotróficos, aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, como é o caso dos vegetais, que realizam fotossíntese e a partir da luz solar e o gás carbônico mais água, eles conseguem produzir a glicose, que é como se fosse um açúcar, que vai funcionar aí para eles como uma reserva para produzir energia. E nós podemos também classificar os seres vivos como heterotróficos, ou seja, hétero é diferente, precisa de um outro ser vivo para se alimentar, uma outra fonte para alimentação, que é o caso aqui, ó, do nosso bonitinho panda, né? Que é um herbívoro. Então, dentro aqui dos heterotróficos, nós ainda temos a diferença do tipo de alimento. Herbívoros só se alimentam de vegetais, carnívoros só se alimentam de animais, né, carne, e onívoros quando se alimentam de carne e vegetais, como como acho que a maioria dos seres humanos, né? Hoje a gente tem bastante pessoas, né, colegas, amigos nossos que são vegetarianos e que se alimentam só de vegetais. Outra característica importante é a reprodução. E sobre a reprodução, nós temos duas formas aí também de reprodução. Podemos dividir em duas formas. Sexuada, quando há troca de material genético, é o nosso exemplo aqui dos nossos jabutizinhos, certo? E reprodução assexuada, quando não há troca de material genético. Um exemplo muito bom é esse que acontece com o porífero. Esse daqui é o Bob Esponja do desenho, você sabia disso? O Bob Esponja é um animal, não é uma planta, certo? Ele é um animal e ele se reproduz de forma assexuada, não a troca de material genético. Ele simplesmente desenvolve ali um brotozinho, tá vendo aqui? E esse broto se desprende, se transforma num outro indivíduo, certo? Vamos para a próxima característica. Irritabilidade. Quem é irritado? Eu confesso que muitas vezes eu sou. Mas a irritabilidade aqui não tem a ver com ficar bravo. Tem a ver com capacidade de reagir a estímulos. Então, nós, né, seres vivos, reagimos aos estímulos. Olha essa foto que máximo, né? O gato demonstrando aí que ele está assustado. Mas esse reagir a estímulos são várias formas diferentes. Por exemplo, quando nós estamos, né, aqui eu tenho duas luzes aqui, a nossa pupila ela se contrai. Por quê? Porque a claridade está muito grande, então para diminuir a quantidade de luz que vai entrar aí nos nossos olhos. E ao contrário disso, quando nós estamos num ambiente escuro, as nossas pupilas se dilatam para captar maior quantidade aí de luz. A mesma coisa acontece com a gente com sentir frio. Quem está sentindo muito frio agora? Sentir calor, né? Então a gente consegue perceber o meio onde a gente está e essa percepção gera alguma coisa aí, né? Uma reação. Então, isso é a capacidade de reagir aos estímulos. E não é uma característica exclusiva dos animais, dos seres vivos. Até uma ameba
que é ali um micro-organismo, consegue perceber o seu alimento no meio onde ela está por algumas reações químicas. E as plantas também. Quem lembra-se dessa? Essa daqui é a famosa dormideira, né? Nome popular. Então você toca nela e ela fecha lá as folhinhas. É um estímulo, né? Ela reage a um estímulo que você, né, gerou ali nela. A mesma coisa acontece com os girassóis, certo? Eles têm esse movimento, né, de acordo com o sol. Então, a capacidade de reagir a estímulos pode gerar sim um movimento, certo? E aqui no caso, esse movimento a gente dá o nome de fototropismo. As plantas, elas buscam o sol. Tem experiências muito legais sobre isso. Faz uma pesquisa aí depois. Outra característica importante, evolução. Então, o que é evolução? Né? Eu vou falar aqui, ó, meus filhos gostam. Pokémon. Até o Pokémon evolui. O que é evolução? A evolução vamos ler aqui, ó, que tá bem legal. É o conjunto de processos que promovem a diversificação dos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies atuais ou já extintas, né? Consequências de suas adaptações. Então, é a mudança, né? A transformação de características, né? Geradas ali pelo meio. Então, o ser vivo ele consegue se adaptar e aqueles que estão melhores adaptados se mantêm e conseguem, né, essa evolução, dar continuidade aí para a sua espécie. Então aqui eu trouxe para vocês as principais características dos seres vivos. Espero que vocês consigam aí em casa estudar, né, pesquisar todos os assuntos e logo mais nós teremos exercícios sobre esse assunto. Até mais, espero que vocês estejam se cuidando e logo estaremos juntos. Beijão!